Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não pode deixar de congratular a IEL por este agendamento e acompanha, obviamente, aquelas que são as preocupações no sentido de modernizar e simplificar a administração pública e, consequentemente, eliminar a burocracia e as redundâncias que, infelizmente, ainda caracterizam a nossa administração pública. O PSD tem vindo a chamar a atenção desde há muito tempo, tendo apresentado, nomeadamente nesta sessão legislativa, propostas concretas de recomendações ao Governo neste mesmo sentido, no sentido de eliminar, ou melhor, ao nível das acessibilidades dos serviços públicos e ao nível da eficiência e da eficácia da administração pública. No que respeita à primeira, como há bem pouco tempo estivemos aqui a discutir, através da garantia do atendimento presencial, sem reservas ou obstáculos artificiais, como infelizmente ainda hoje acontece com a manutenção da exigência sem qualquer justificação de uma marcação prévia para realizar um atendimento, restringindo, como sabemos, o direito constitucional de todos os cidadãos a acederem livremente e sem discriminação aos serviços da administração pública e levando a situações surreais como as máfias das senhas. Mas também ao nível da eficiência e da eficácia da administração pública, através da racionalização da estrutura da administração pública consultiva do Estado, dada a proliferação de organismos e de institutos que ninguém sabe que existem, mas que também ninguém sabe para aquilo que servem, levando a também absurdos como aqueles a que assistimos recentemente, quando o Governo criou um observatório dos preços que já existia desde 2015. Na verdade, existe um sentimento generalizado de que o processo de modernização e simplificação do Estado estagnou ou até mesmo regrediu nos últimos anos. E prova disso, aliás, são os recorrentes recordes anuais de queixas junto da Provedora de Justiça ou das plataformas como o Portal de Queixa relativas a respostas dos serviços da administração pública. Ou até mesmo a nossa experiência enquanto utentes, a quem é exigido que façamos uma marcação prévia para dali sermos atendidos a um mês ou dois depois, ou mesmo quando nos interagimos com os serviços públicos e nos são exigidos documentos cuja administração pública já teria em sua posse, bastante para isso que soubesse comunicar entre si. Até mesmo o próprio Partido Socialista reconhece este lamentável estado de coisas ao ponto de ter apresentado há pouco tempo um projeto de resolução que recomenda ao seu próprio Governo o reforço da promoção da inovação e modernização da gestão pública para um Estado mais simples, célere e eficiente no serviço às pessoas e que, aliás, onde é subscritora uma ex-secretária de Estado que certamente não se revê neste marasma que chegou ao processo de simplificação da administração pública. Deste modo, o PSD acompanha, evidentemente, a necessidade de simplificação a que está subjacente nestas iniciativas hoje em discussão, contudo, não podemos concordar com o conteúdo concreto de algumas destas propostas. Muitas destas propostas são motivadas ou pela inexperiência ou pela ânsia de mostrar parangonas nos postos das redes sociais e revelam pouca ponderação, pouco amadurecimento de ideias e até veja-se algum pouco conhecimento da legislação que já se encontra em vigor. Se não, vejamos. O projeto que elimina a obrigação de uma fixação do dístico de seguro automóvel, de que aqui falou o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, coloca em causa não só a segurança jurídica, como a publicidade para terceiros em caso de sinistro. Apesar de sabermos que as autoridades têm acesso à informação sem necessidade do dístico, onde é que ficam as pessoas lesadas no caso de um sinistro? No meio de um acidente, alguém vai ter um computador à mão para verificar se o outro sinistrado tem ou não o seguro em dia? O projeto de lei que retira o caráter temporário à certidão permanente confunde certidão permanente com o acesso permanente à certidão, a qual naturalmente não pode deixar de ter uma validade, não pode deixar de ter validade mais uma vez por questões de segurança jurídica. E ignora por completo que o facto de, por cada registro que uma empresa faz, é obtida uma certidão, porque é válida por 3 meses, sendo que todos sabemos que todos os anos há necessidade e obrigatoriedade de preenchimento anual da IES, pela qual é obtida uma nova certidão com validade de 3 meses. O projeto de resolução que recomenda ao Governo que nenhum organismo público possa exigir um documento emitido por outro organismo público, com o qual não há ninguém que não concorde, mais não é do que uma recomendação ao Governo para que faça exatamente aquilo que já consta da lei. Sim, no Decreto-Lei 135/99, de 22 de abril, onde foi introduzida uma alteração em 2014 pelo Governo PSD,
Há um artigo que diz isto, senhores deputados: os cidadãos e agentes económicos são dispensados da apresentação dos documentos em posse de qualquer serviço e organismo da administração pública quando derem o seu consentimento para que a entidade responsável pela prestação do serviço proceda à sua obtenção. Ora, coisa muito diferente seria exigir ao Governo que cumpra a legislação que já está em vigor e que não pode, de maneira nenhuma, ser lei morta. Vejam-se os exemplos que a IEL aponta neste projeto de resolução, assim como outros mais flagrantes que todos, infelizmente, experimentamos no dia-a-dia e que são paradigmáticos de um Estado que, ao invés de ser o catalisador da competitividade da economia, uma alavanca da iniciativa privada, é um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento económico. Para terminar, Sr. Presidente, apesar de reconhecermos e de nos revermos na necessidade de simplificar que está subjacente a estas propostas, sendo um partido responsável, ponderado e consciente do valor da segurança jurídica, não poderemos acompanhar algumas das iniciativas que hoje se encontram a debate.